Ela o viu pela primeira vez numa tarde comum de outono. O vento frio dançava entre as folhas douradas e o barulho da cidade parecia distante, abafado por algo que Lia não sabia explicar. Ela carregava uma xícara de café nas mãos, o olhar perdido em nada, quando o viu atravessar a rua. E o mundo simplesmente parou. Não era apenas um rosto bonito, era um reconhecimento, como se o tempo, cansado de esconder segredos, tivesse decidido abrir uma fenda no instante. O coração dela disparou. As mãos tremeram. Eu te conheço, pensou sem entender de onde vinha aquela certeza. Kael era o nome que ela ouviu alguém dizer, talvez um amigo dele. O som desse nome a atravessou como uma lembrança antiga. Lia tentou rir de si mesma. Talvez fosse apenas coincidência. Uma dessas ilusões românticas que o cérebro cria quando quer sentir algo diferente. Mas dentro dela, algo gritava: é ele. Durante os dias seguintes, Lia o viu novamente. Primeiro, na mesma rua. Depois dentro da livraria onde ela trabalhava. Ele procurava um livro de poesia e quando falou com ela, a voz dele soou como algo que já tinha ouvido em sonhos. Calma, grave, familiar. Você acredita em coincidências? Ele perguntou, sorrindo levemente. Lia hesitou. Acredito em reencontros, respondeu, sem saber por que disse aquilo. O silêncio entre eles foi diferente, denso, cheio de algo que os dois não conseguiam nomear. E por um instante, ela teve vontade de chorar, sem dor, sem motivo, apenas porque o coração dela parecia reconhecer um lar. Naquela noite, Lia sonhou com um campo de lavandas sob o pôr do sol. Ela corria em direção a um homem de roupas antigas, que sorria para ela como quem a esperava há séculos. Quando finalmente o alcançou, ele sussurrou em seu ouvido: eu te encontrarei em todas as vidas, até o fim dos tempos. Ela acordou chorando. Não entendia por que aquele sonho parecia mais real do que sua própria vida. O rosto do homem no sonho era o mesmo de Kael, e as palavras ecoavam em sua cabeça como se já tivessem sido ditas 1000 vezes antes. No dia seguinte, quando Kael voltou à livraria, Lia percebeu algo estranho. Ele a tratou com gentileza, mas sem o mesmo brilho no olhar, como se fosse um estranho. Nenhum sinal de que ele sentisse o mesmo reconhecimento, nenhum traço daquela conexão que queimava dentro dela. Mesmo assim, Lia começou a observar pequenos detalhes. A forma como ele mexia nas páginas do livro, como se já o tivesse lido antes. O modo como o vento bagunçava o cabelo dele, lembrando a imagem do homem no sonho. Tudo parecia um eco de algo antigo. Nos dias que seguiram, os sonhos voltaram. Ela e Kael em outras eras. Um casal em trajes de séculos diferentes. Um amor proibido num castelo. Uma despedida na beira do mar. Uma promessa sob o luar. Em todas as vidas, a mesma sensação. Amor, perda, reencontro. Mas havia algo diferente nesses sonhos. Neles, ele sempre a reconhecia. Nesta vida, não. Lia começou a se perguntar: por que eu o lembro e ele não? E essa pergunta a atormentou. Em uma tarde chuvosa, ela o viu novamente, agora acompanhado de uma mulher. O riso dela ecoou pela calçada como uma flecha no peito de Lia. Kael parecia feliz, natural, como se nunca tivesse feito promessas em campos de lavanda ou jurado amores eternos sob luas antigas. Lia sentiu as lágrimas queimarem o rosto, mas sorriu, porque algo dentro dela sussurrou: você o amou em todas as vidas, mas talvez nesta ele não tenha vindo para te amar. Talvez tenha vindo para te ensinar a deixar ir. E ali começou a verdadeira história. Não sobre reencontrar um amor antigo, mas sobre entender por que alguns amores precisam não acontecer. As semanas seguintes foram um labirinto de pensamentos que Lia não conseguia escapar. Kael voltava à livraria de vez em quando, sempre educado, sempre gentil e sempre distante. Cada vez que o via, o coração dela se enchia de uma mistura dolorosa de amor e confusão. Ela se perguntava: como pode alguém parecer tão familiar e ao mesmo tempo tão inalcançável? Uma tarde, enquanto organizava livros na prateleira de história antiga, um exemplar caiu do nada aos seus pés. O título: Vidas Entrelaçadas.
As almas que se encontram através do tempo. Lia riu nervosa, mas a coincidência a fez tremer. Abriu o livro e um bilhete amarelado caiu de dentro. Quando a alma lembra, o coração sente antes da mente entender. Essas palavras pareceram sussurradas pelo próprio destino. Ela levou o livro para casa e, naquela noite, começou a ler. A autora descrevia histórias de pessoas que se reconheciam instantaneamente, sentindo que se amavam há séculos. Mas havia um capítulo que a fez parar. Em algumas vidas, o reencontro não é para amar novamente, mas para cumprir uma promessa antiga. Às vezes, o amor volta apenas para se despedir de vez. Lia fechou o livro com as mãos tremendo. Era como se alguém tivesse descrito exatamente o que ela estava vivendo. Nos dias seguintes, sonhos e coincidências começaram a se multiplicar. Ela via Kael nos lugares mais improváveis, atravessando uma rua quando ela pensava nele, ouvindo uma música que parecia trilha de lembrança. Uma vez, em meio à multidão, ele olhou para ela por um segundo a mais. Não disse nada, mas naquele olhar, Lia sentiu como se o tempo inteiro tivesse parado outra vez. Naquela noite, o sonho voltou. Ela e Kael dançavam em um salão iluminado por velas. Ela usava um vestido azul profundo. Ele trajava uniforme militar. Do lado de fora, ouvia-se o som distante de uma guerra. "Se eu não voltar", ele dizia, "prometa que me encontrará em outra vida." "Eu sempre encontrarei você", ela respondia, "até o fim dos tempos." Quando acordou, o travesseiro estava molhado de lágrimas. Era só um sonho, e ao mesmo tempo não era. Ela sentia o gosto daquela promessa dentro dela, como se realmente tivesse sido dita. Determinada a entender, Lia começou a procurar explicações. Pesquisou sobre regressão, vidas passadas, sincronicidades. Tudo parecia absurdo. Até que um dia, enquanto caminhava sozinha pela feira de antiguidades, uma mulher idosa a chamou. "Moça, posso te dizer algo estranho?" Lia hesitou, mas assentiu. A mulher segurou sua mão com delicadeza e disse: "Você carrega um amor muito antigo, mas nesta vida, ele veio para te libertar, não para ficar." O coração de Lia gelou. "Como você sabe disso?" A mulher apenas sorriu enigmática. "Os olhos não mentem, querida, e os seus já viram esse homem antes." Ela quis perguntar mais, mas quando se virou novamente, a mulher havia desaparecido entre as barracas. Lia ficou parada ali, o som das pessoas ao redor soando distante. Era como se a realidade começasse a se curvar ao redor dela. Naquela noite, Lia abriu o livro novamente e encontrou outra anotação, em uma página que não lembrava de ter lido. "Quando o amor não volta, é porque cumpriu o que prometeu." As palavras a perseguiram por dias. Ela começou a reparar em pequenos detalhes. Kael usava um colar com um símbolo antigo, uma pequena lua entrelaçada a um sol. Em seus sonhos, o homem que ela amava usava o mesmo símbolo. O destino parecia brincar com ela, mostrando fragmentos, mas nunca o quadro completo. E quanto mais tentava esquecer, mais o universo lhe lembrava. Uma noite, enquanto voltava para casa sob a chuva, Lia passou por uma vitrine de relógios antigos. Entre eles, um chamou sua atenção. Um relógio de bolso aberto, parado às 11h11. No vidro, refletia-se seu rosto e, atrás dela, o reflexo de Kael, que passava do outro lado da rua. Ela se virou rápido, mas ele já não estava mais lá. O tempo congelou naquele instante. 11h11. O mesmo horário em que, nos sonhos, o sol sempre se punha. Lia começou a entender. Havia algo sendo repetido, um ciclo que ainda não se fechara. E pela primeira vez sentiu medo, porque talvez o amor dela por Kael não fosse uma bênção, mas uma lembrança que se recusava a morrer. As noites começaram a pesar sobre Lia, como se o próprio tempo respirasse sobre sua pele. Ela dormia e sonhava com cenas que não compreendia, acordava chorando nomes que não conhecia. E ainda assim, o nome de Kael estava sempre lá. Às vezes, ela o via sorrindo. Às vezes, sangrando. E sempre, antes de o sonho acabar, ele dizia a mesma coisa. "Eu voltarei, nem que leve 1000 vidas." Certa manhã, cansada de fugir das coincidências, Lia decidiu procurar ajuda.
Pesquisou uma terapeuta especializada em regressão de memória. Quando entrou no consultório, uma mulher de cabelos brancos e olhar sereno a recebeu com um sorriso acolhedor. "O que a traz aqui, minha querida?" Lia hesitou. Não queria parecer louca. "Sinto que conheço alguém de outro tempo. Sinto que o amo há séculos." A terapeuta a observou por um instante e respondeu calmamente: "O amor é uma forma de lembrança. Às vezes, ele atravessa fronteiras que a mente humana não entende." Lia fechou os olhos, deitou-se e começou a respiração guiada. A voz suave da mulher parecia vir de longe, dissolvendo as barreiras entre o agora e o antes. Logo, imagens começaram a surgir. Primeiro, uma chama. Depois, um rosto. O rosto dele. Ela viu a si mesma em outra época. Um vestido antigo, uma casa de pedra e Cale vestindo uma armadura. Ele segurava suas mãos com urgência. "Lia, eles vão nos separar. Prometa que onde quer que estejamos, você vai me encontrar." Ela chorava. "Eu juro. Mesmo que o tempo nos apague, eu vou lembrar." Então veio o fogo, a casa queimando, um grito e o som de sinos ao longe. Lia acordou gritando, com lágrimas escorrendo. A terapeuta a olhou com compaixão. "Você se lembra de uma vida onde o amor terminou em tragédia. Talvez por isso, nesta vida, a história precise terminar diferente." Mas Lia não queria entender. Queria sentir. Saiu dali tremendo, com a sensação de que as fronteiras entre passado e presente estavam se dissolvendo. E naquela noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto caminhava pela cidade, perdida em pensamentos, viu Cale em uma cafeteria do outro lado da rua. Ele estava sozinho, lendo um livro, e por um impulso que não conseguiu controlar, Lia entrou. "Posso sentar aqui?" Ele levantou o olhar surpreso, mas sorriu gentilmente. Claro, por alguns minutos, o mundo ficou em silêncio. Lia o observava e sentia vontade de chorar. Era ele, o mesmo olhar de séculos atrás, o mesmo gesto com as mãos, o mesmo sorriso que prometera voltar. Mas desta vez, o amor não reconhecia seu nome. "Você acredita em destino?" Ela perguntou, tentando disfarçar a voz trêmula. Cale pensou por um momento. "Acredito que algumas pessoas aparecem na hora certa para mudar a gente, mesmo que seja por pouco tempo." As palavras dele a cortaram, porque eram lindas, mas também um aviso. Ela entendeu pela primeira vez que talvez o destino deles não fosse se amar, e sim encerrar o que começou antes. Enquanto ele falava, Lia notou algo pendurado em seu pescoço. O mesmo medalhão com o símbolo do sol e da lua. Seu coração quase parou. "Esse colar, onde você conseguiu?" Cale olhou para ele surpreso. "Não sei. Acho que é da minha avó. Sempre achei bonito." Lia sentiu as lágrimas subirem. Ela também tinha um colar idêntico, guardado em uma caixa de lembranças, algo que sua mãe dizia estar com ela desde que nasceu. O destino não estava apenas brincando, ele estava lembrando. Quando chegou em casa, Lia abriu a caixa e tirou o colar. O mesmo símbolo. E na parte de trás, gravadas palavras quase apagadas. "Por todas as vidas que virão, C." Ela caiu de joelhos, chorando. Era a prova de que não estava louca, de que algo realmente os ligava. Mas junto com o alívio, veio o medo. Porque, se ele carregava o mesmo símbolo e não se lembrava, significava que a promessa ainda não tinha sido cumprida. Nos dias seguintes, Lia passou a sentir o tempo de forma estranha. As horas se misturavam. Os sonhos vinham com mais força. Ela ouvia vozes, risos distantes, passos que pareciam vir de outra era. Até que, numa madrugada silenciosa, acordou com uma frase ecoando em sua cabeça. "Nem todos os reencontros são para amar. Alguns são para perdoar." E Lia percebeu pela primeira vez que talvez o amor deles tivesse sido tão grande que precisou ser interrompido. E que nesta vida, a verdadeira missão poderia não ser reconquistar Cale, mas libertar os dois da promessa que os prendia há séculos. O colar pesava nas mãos de Lia como se carregasse o peso de todas as vidas que ela já viveu.
Ela o observava à luz fraca do abajur, passando o dedo sobre o símbolo do sol e da lua entrelaçados. Era bonito, mas havia algo nele, uma energia antiga, quase viva. Na parte de trás, as letras gravadas pareciam brilhar sob a luz. Por todas as vidas que virão, C. Durante dias, Lia não conseguiu pensar em outra coisa. O colar de Kel era idêntico, e ele disse que o herdara da avó. Ela precisava entender. Decidiu visitar antiquários, museus e livrarias antigas em busca do símbolo. Em uma tarde nublada, encontrou um pequeno antiquário escondido entre prédios antigos no centro da cidade. O letreiro dizia: Memórias do Tempo. O dono era um senhor de olhos gentis e voz rouca, que parecia saber mais do que dizia. Quando Lia mostrou o colar, ele arregalou os olhos. Faz muitos anos que não vejo esse símbolo. O senhor sabe o que significa? Perguntou ela, aflita. Que sol e lua entrelaçados representa almas que se prometem eternidade. Era usado em rituais antigos, quando dois amantes juravam se reencontrar em todas as vidas. Lia ficou em silêncio. O homem continuou, com um tom grave. Mas há uma lenda. Dizem que, se a promessa for feita em meio à tragédia, ela se torna uma maldição. As almas passam a se buscar, mas nunca conseguem ficar juntas, presas num ciclo sem fim. As palavras dele caíram como lâminas. Há como quebrar isso? Ela sussurrou. O homem a olhou com piedade. Só quando um dos dois aprender a amar, sem possuir. Lia saiu do antiquário com o coração em pedaços. O vento frio parecia sussurrar histórias antigas. Ela agora entendia o que o tempo tentava lhe dizer. Seu amor por Kael talvez fosse exatamente isso. Um laço bonito demais para ser vivido, forte demais para ser esquecido. Naquela noite, ela abriu um caderno e começou a escrever tudo o que lembrava dos sonhos, das visões, das sensações. As páginas se encheram de fragmentos de vidas antigas. Um castelo em chamas, um juramento diante do altar, um beijo antes da guerra. Em todos eles a mesma promessa: eu voltarei, mesmo que o mundo acabe. Mas também havia um detalhe recorrente. Em cada vida, alguém morria por causa do amor deles. Às vezes ele, às vezes ela. O destino parecia tentar equilibrar algo que se perdeu há muito tempo. Nos dias seguintes, Lia começou a se sentir diferente. Os sonhos já não eram apenas lembranças, eram advertências. Ela via o rosto de Kael envelhecendo, se afastando. Ouvia-se a si mesma correndo em direção a ele, mas uma força invisível a impedia de alcançá-lo. Era como se o universo a estivesse testando. Será que ela conseguiria amá-lo e deixá-lo partir? Certa manhã, Kael voltou à livraria. Ele sorriu como sempre e perguntou se ela estava bem. Mas Lia sentiu vontade de chorar só de vê-lo. Queria abraçá-lo, dizer que o amava desde antes de o tempo existir, mas tudo o que conseguiu dizer foi: você já teve a sensação de que algo que a gente promete pode virar uma prisão? Ele a olhou confuso. Acho que promessas são bonitas, até que alguém deixa de cumpri-las. Ela sorriu triste. E se a promessa for impossível de cumprir? Kael deu de ombros, sem entender a profundidade da pergunta. Então, é melhor aprender a seguir em frente. Lia segurou as lágrimas. Aquelas palavras, simples, soaram como o eco da resposta que ela buscava desde sempre. Talvez fosse isso que o destino queria, que ela aprendesse a seguir em frente, mesmo com o coração preso em séculos de amor. Naquela noite, o relógio marcou 11h11 novamente. O mesmo horário, o mesmo silêncio. Mas dessa vez, Lia não teve medo. Colocou o colar sobre o peito, olhou para o céu e disse em voz baixa: se for para te amar outra vez, que seja quando o tempo permitir. Mas nesta vida, eu te deixo livre. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Mas a paz durou pouco. Nas semanas seguintes, o destino voltou a se mover. Ela e Kael começaram a se cruzar por acaso em todos os lugares. Cafés, parques, até no metrô. Como se o universo estivesse brincando com eles, aproximando-os quando ela finalmente decidia esquecer. E em cada encontro, Lia sentia uma mistura de saudade e destino. Até que um dia, ele a chamou para sair.
E quando seus olhos se encontraram novamente, Lia sentiu o peso da eternidade entre eles. Talvez o amor ainda tivesse algo a dizer, ou talvez o ciclo estivesse prestes a recomeçar. O encontro aconteceu em uma noite fria de inverno. Kael a esperava em frente à cafeteria onde tudo começou. O mesmo lugar, o mesmo perfume de café e chuva. Quando Lia chegou, algo dentro dela soube que o destino estava prestes a se mover. "Achei que você nunca mais fosse aparecer", ele disse sorrindo. Lia sorriu de volta, mas seu coração batia em descompasso. "Eu também achei." Eles sentaram na mesma mesa da primeira vez. O silêncio entre os dois já não era desconfortável. Era denso, carregado de algo invisível. Enquanto conversavam, Kael começou a massagear o colar em seu pescoço, o mesmo símbolo do sol e da lua. De repente, ele parou. Ficou pálido. "Está tudo bem?" Lia perguntou, preocupada. Eu tive um déjà vu." "O que você viu?" Kael levou a mão à testa, respirando fundo. "Você, chorando, mas não aqui. Era outro lugar. Parecia um campo, e eu estava indo embora. Havia fogo, e você gritou o meu nome." O sangue de Lia gelou. Ela não precisou dizer nada. O tempo havia começado a lembrar. Nos dias seguintes, as lembranças de Kael se intensificaram. Sonhos estranhos, visões fragmentadas, vozes antigas. Ele começou a desenhar sem entender o porquê. Símbolos, rostos, paisagens que Lia reconhecia dos próprios sonhos. Quando ela viu os desenhos, o coração quase parou. Eram exatamente as mesmas cenas que via em regressão. "Como você sabia?" ela perguntou com lágrimas nos olhos. Kael balançou a cabeça. "Não sei. Eu só sinto que já vivi isso." Lia então contou tudo. As regressões, o colar, o antiquário, as vidas passadas. Ele a ouviu em silêncio, incrédulo e assustado. Mas no fundo, algo dentro dele dizia que era verdade. Porque cada palavra dela fazia eco em um lugar que ele não sabia que existia. Naquela noite, eles caminharam juntos até a beira do rio. O vento era gelado e a cidade refletia na água como um espelho de 1000 tempos sobrepostos. "Se tudo isso for real", disse ele, "por que eu não lembro de tudo? Por que só você?" Lia respirou fundo. "Porque talvez o castigo tenha sido meu. Eu fiz a promessa. Eu te prendi a ela." Ele a olhou confuso. Ela continuou. "Na vida em que tudo começou, eu jurei que você voltaria para mim, mesmo que o mundo acabasse. E o mundo acabou. A guerra te levou. E o tempo nos condenou a repetir o mesmo amor. Até eu aprender a te deixar ir." Kael ficou em silêncio por alguns segundos olhando para o rio. "Então, se eu te deixar agora, tudo termina?" Lia engoliu as lágrimas. "Não sei. Talvez só termine quando o amor for livre." O vento soprou forte e, por um instante, algo mudou no ar. As luzes da cidade pareceram vacilar. O relógio da praça soou 11h11. Kael segurou a mão dela e, quando seus dedos se tocaram, uma lembrança atravessou os dois ao mesmo tempo, como um relâmpago. Eles se viram em outra época, em outro corpo, dizendo adeus no meio de uma tempestade. Ela chorava, ele sangrava, e ambos usavam o mesmo colar. "Eu te amo", ela dizia. "Mesmo que o tempo nos separe", ele respondia. De volta ao presente, ambos choravam sem entender por quê. O toque ainda ardia nas mãos. Kael olhou para Lia, a voz tremendo. "Eu sinto tudo isso. É como se eu te conhecesse há séculos." "E conhece", ela respondeu, sorrindo com tristeza. "Mas talvez nesta vida o amor não tenha vindo para durar. Veio para nos libertar." Ele a abraçou. Foi um abraço longo, silencioso, cheio de séculos comprimidos em um instante. E dentro dele, o tempo inteiro chorou. Quando se separaram, Kael segurou o colar no pescoço dela. "Prometa que, se o destino nos separar de novo, você vai me deixar ir." Lia respirou fundo, o coração em chamas. "Eu prometo." Mas o universo, caprichoso, não estava pronto para deixá-los em paz. Naquela mesma noite, um acidente mudou tudo. Kael desapareceu sem deixar rastros. E Lia acordou sozinha,
com o colar dele em sua porta. Lia não dormiu a noite inteira. Cada vez que fechava os olhos, Kael aparecia, em lugares que ela nunca tinha estado, falando palavras que só existiam em sonhos. Era como se o universo tivesse decidido confundi-la, misturando passado, presente e futuro. Quando amanheceu, seu telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida. Se você quer me encontrar, siga onde a lua beija o sol. C. Ela não entendeu de imediato, mas algo no fundo do coração disse que aquilo não era uma brincadeira. Pegou seu casaco, o colar apertado contra o peito, e começou a andar pelas ruas da cidade, guiada por uma sensação que não podia explicar. As ruas estavam estranhamente vazias. O vento soprava frio, carregando consigo murmúrios que pareciam antigos, risadas, promessas, sussurros de adeus. Em cada esquina, Lia sentia uma presença, como se o próprio tempo estivesse observando cada passo seu. Chegou a um parque, onde a luz do sol atravessava as árvores e formava padrões que lembravam o símbolo do colar. Ela sentiu um arrepio. Ali, no centro do parque, havia um banco vazio, e sobre ele, um papel dobrado. Nunca fomos apenas duas pessoas, sempre fomos eternidade. C. Lia abriu o papel com mãos trêmulas. A dor e a alegria se misturavam em seu peito. Ela precisava encontrá-lo, mas não sabia se Kael ainda estava vivo ou se tudo aquilo era apenas uma lembrança materializada. De repente, um reflexo chamou sua atenção. Na superfície do lago do parque, viu o rosto dele. Não como ele era agora, mas como parecia nos sonhos antigos, jovem, cheio de vida, com os olhos que atravessavam sua alma. Ela se aproximou, mas o reflexo desapareceu. O lago ficou apenas com sua própria imagem, solitária e chorando. Kael, sussurrou. O vento respondeu com um eco. Lia! Ela girou, mas não havia ninguém. Era impossível. O mundo parecia ter dobrado sobre si mesmo, como se o tempo estivesse brincando com ela. E, no entanto, ela sentiu a certeza. Ele estava ali. Sempre esteve. Nos dias seguintes, Lia começou a perceber padrões estranhos. Mensagens, lugares, objetos, tudo apontando para Kael, como se ele a estivesse guiando, mesmo invisível. Ela começou a escrever tudo em um caderno, registrando cada detalhe, cada sensação. Era como se a própria vida estivesse se tornando uma narrativa antiga, escrita por mãos invisíveis. Uma noite, enquanto observava a cidade do alto de uma colina, viu algo que a fez parar o coração. No horizonte, um feixe de luz atravessou o céu, formando o símbolo do sol e da lua. Ela sentiu o cheiro dele no vento, ouviu a voz dele chamando seu nome. Lia, não tenha medo, estou chegando. O medo se misturava à esperança. Ela sabia que se Kael estava se aproximando, algo grande estava prestes a acontecer, mas o destino caprichoso nunca oferece respostas fáceis. No dia seguinte, um pacote chegou à porta de Lia. Dentro, apenas um objeto antigo, o relógio que Kael sempre carregava, e uma nota, escrita com a caligrafia dele, que parecia atravessar o tempo. Cada vida que vivemos nos trouxe até aqui. Agora, só depende de nós. Mas o preço será alto. Lia segurou o relógio, sentindo cada batida como se fossem os pulsos de suas próprias vidas passadas. Ela compreendeu que o amor deles não era apenas uma história de encontros e despedidas. Era um teste do tempo, da alma e da coragem de soltar quem se ama. E naquele instante soube, a próxima decisão definiria tudo. Se ela corresse atrás dele, o destino poderia finalmente recompensá-los, ou levar ambos para longe de vez. O vento soprou, frio, mas suave. Lia fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou. Se for para te perder, que seja apenas por agora, mas eu vou te encontrar. Sempre. O universo pareceu ouvir. E no silêncio da noite, o tempo começou a se dobrar, trazendo consigo o eco de vidas inteiras. O vento cortava a cidade naquela madrugada, como se quisesse apagar tudo. Lia caminhava apressada, segurando o relógio de Kael, como se fosse a única âncora entre o presente e todas as vidas passadas.
O colar batia contra seu peito a cada passo, pulsando como se tivesse consciência. Ela sentiu um arrepio. À frente, uma ponte iluminada apenas pelos postes antigos. No centro dela, uma silhueta se recortava contra a água escura. Seu coração quase parou. Kael, sussurrou hesitante. Ele se virou lentamente. Os olhos dele encontraram os dela. Não eram apenas olhos. Eram séculos de saudade, dor, alegria e amor concentrados em um instante. Ele abriu os braços. Ela correu, mas parou a meio caminho. Havia algo errado. Você está bem? Perguntou ela com a voz trêmula. Kael hesitou. Não sei. Sinto que cada vez que te abraço, posso perder algo de mim. Ou talvez de nós. O tempo está cobrando nosso amor. Lia sentiu o peso da eternidade em suas palavras. Eles não estavam apenas reunidos, estavam à beira de perder tudo de novo. E por mais que quisesse, Lia compreendeu. O destino não permitiria que fosse simples. Então, o que fazemos? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Kael tocou o colar dela, sentindo a energia antiga. Nosso amor existe há séculos, mas sempre houve um preço. Para ficar juntos, um de nós terá que escolher esquecer tudo de novo. Permanecer separado e livre de maldições, ou desafiar o tempo e arriscar que tudo seja perdido para sempre. O frio da ponte parecia envolver Lia, como se o universo estivesse observando. Ela fechou os olhos, lembrando de cada vida, dos campos, das guerras, das promessas e das lágrimas, e entendeu finalmente que amar não era possuir. Amar era coragem, entrega e, às vezes, sacrifício. Se te amo, eu te deixo escolher, disse ela com firmeza. Kael engoliu em seco, lágrimas surgindo em seus olhos. E se eu não quiser te deixar ir? Ela sorriu com tristeza. Então estaremos destinados a aprender o amor de novo, em outra vida. Mas nesta, precisamos viver livres. O silêncio pairou entre eles. O relógio no bolso dela começou a vibrar suavemente, marcando 11h11. O mesmo horário que sempre fora um sinal de encontros e despedidas. Então, Kael tomou uma decisão que fez Lia sentir seu coração se partir e se encher de esperança ao mesmo tempo. Ele retirou o colar do pescoço dela e o segurou firmemente. Se eu ficar, tudo o que vivemos vai se desfazer em sombras. Se eu partir, ainda teremos lembranças e uma chance de nos encontrar de novo. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Vai, eu te deixo ir. Ele sorriu triste, mas com amor absoluto. Eles se abraçaram uma última vez, sentindo o peso de todas as vidas, todas as promessas, todas as perdas. Quando se separaram, Kael começou a desaparecer lentamente, como se estivesse sendo puxado de volta pelo tempo. Sempre te amarei, em todas as vidas, menos nesta, disse ele, enquanto desaparecia no ar frio da madrugada. Lia ficou sozinha na ponte, sentindo cada batida de seu coração e cada eco do amor que compartilhara. Mas em vez de desespero, sentiu paz. Ela finalmente compreendeu que o amor verdadeiro não prende, ele liberta. E naquela noite, enquanto o relógio marcava novamente 11h11, Lia olhou para o céu estrelado e sussurrou. Até a próxima vida, Kael. Até sempre. O vento soprou suave, carregando com ele o eco de um amor eterno, deixando apenas a certeza de que, mesmo separados, eles sempre se encontrariam em outra vida. Os dias seguintes foram silenciosos, mas cheios de presença. Kael não estava ali fisicamente, mas o mundo parecia sussurrar sua lembrança a cada esquina, a cada detalhe. Lia caminhava pelas ruas da cidade, sentindo pequenas coincidências que não podiam ser simples acidentes. O vento carregava o perfume dele, que surgia em momentos inesperados. As sombras das árvores formavam padrões que lembravam o colar do sol e da lua. Em cafés, no vapor do café quente, Lia via seu rosto refletido por um instante, apenas para desaparecer segundos depois. Ele ainda está aqui, de algum jeito, sussurrou, tocando o colar que havia segurado quando ele desapareceu. Ela começou a escrever cartas que nunca enviaria, registrando cada sinal, cada sensação, cada memória que o tempo não podia apagar. Cada página era uma tentativa de manter viva a presença dele,
de transformar a saudade em algo tangível. E ao escrever, Lia sentiu uma força nova crescer dentro dela. Um amor que não aprisionava, mas libertava. Certa manhã, encontrou um pequeno livro antigo no parque onde se reencontraram. Não estava ali na noite anterior. Ao abrir, todas as páginas estavam em branco, exceto uma onde lia: "Mesmo separados, estamos conectados por tudo que fomos e seremos. C." Lágrimas surgiram, mas não de tristeza. Era uma confirmação de que o amor deles ultrapassava o tempo, mesmo que nesta vida ele não pudesse ficar. Nos dias seguintes, sinais pequenos se tornaram constantes. Uma música que tocava exatamente quando pensava nele. O som de passos que coincidiam com os dela. Uma borboleta que sempre pousava em seu ombro nas horas mais solitárias. Era como se Cale tivesse encontrado uma maneira de se comunicar sem atravessar o espaço físico. Cada sinal fortalecia Lia, lembrando-a de que a ausência não significava fim. Aprendeu que o amor verdadeiro não exige presença, mas confiança. E que saudade não é vazio. É um lembrete de que o coração já conheceu algo maior que ele mesmo. Uma tarde, sentada à beira do rio, Lia olhou para o reflexo da água e sorriu. Estamos bem, de alguma forma. Sempre estaremos. O universo parecia responder. O relógio que Kel lhe dera tocou sozinho, marcando 11:11. Ela fechou os olhos, sentindo seu coração sincronizar com o dele, ainda que invisível. E então sussurrou: "Até que nos encontremos de novo, meu amor." Em outra vida, outro tempo, a cidade continuava seu curso, indiferente ao amor que atravessava séculos. Mas Lia não precisava de certeza. Sentia a presença dele em cada batida do próprio coração. Naquele instante compreendeu. O amor deles não precisava ser completo para ser eterno. Não precisava de reencontros físicos para ser real. Porque cada gesto, cada lembrança, cada sinal era um fio invisível conectando duas almas destinadas a se reconhecerem, repetidas vezes por todas as vidas. E de repente, a saudade se tornou força. Ela se levantou sentindo o vento envolver o corpo, como se fosse um abraço dele atravessando o tempo. O destino poderia separá-los nesta vida, mas não poderia apagar o que viviam. E com esse amor, Lia decidiu seguir em frente, vivendo intensamente cada dia, carregando Kael em cada pensamento, cada decisão, cada sonho. O mundo parecia menor, mais suave, como se todas as memórias e sinais criassem uma linha invisível que a guiava. E ela sabia com a certeza de alguém que já amou além do tempo. O amor deles era eterno. Mesmo na ausência, eles continuavam juntos. Mesmo na dor, eles eram completos. Mesmo separados, estavam conectados por vidas, por promessas e pelo infinito. Lia sentia algo diferente no ar naquela noite. O vento soprava de um jeito familiar, carregando sussurros que lembravam o som da voz de Cale. O relógio, que sempre marcava 11:11, começou a vibrar sozinho, desta vez com uma força que quase fez seu coração parar. "Não pode ser, não agora", murmurou, segurando-o contra o peito. Ela caminhou pelas ruas desertas, seguindo a sensação de presença que parecia guiá-la. Cada passo ecoava como se o próprio tempo estivesse chamando seu nome, e Lia começou a perceber algo extraordinário. Cale não estava apenas em sua memória ou nos sinais que surgiam ao acaso. Ele estava tentando atravessar o tempo, romper a barreira que os separava. O parque onde se reencontraram pela última vez parecia pulsar com uma energia antiga. As árvores lançavam sombras que dançavam como se quisessem contar histórias esquecidas. Lia sentiu uma mão invisível tocar seu ombro, uma leve pressão que trouxe lembranças de todos os abraços que já tiveram. E então, no reflexo do lago, ela o viu. Não como era, mas como existia entre tempos, em uma forma quase espectral, chamando-a. "Go to Cale", sussurrou, estendendo a mão. Ele respondeu com um sorriso doloroso, como se atravessar aquele momento exigisse todo o seu esforço. "Lia, se eu conseguir, tudo pode ser diferente. Mas o tempo não é gentil. Ele cobra caro cada tentativa de nos reunir." Ela entendeu imediatamente.
Cada vida, cada encontro, cada despedida, tudo tinha sido um teste. E agora, o preço de ficarem juntos novamente poderia ser mais alto do que jamais imaginaram. Eu não ligo para o preço, Kyle. Quero você. Mesmo que seja apenas por um instante, disse Lia com lágrimas nos olhos. Ele estendeu a mão, quase tocando a dela, mas o espaço entre eles parecia uma parede de ar invisível. Se eu cruzar totalmente para cá, posso apagar algumas memórias que você tem de nós. Talvez algumas vidas, talvez até partes de você mesma. Mas se não tentar, nós nunca estaremos completos. O silêncio caiu entre eles, pesado e profundo. Lia sentiu o coração doer, mas sabia que não havia escolha fácil. Amar finalmente significava coragem absoluta, enfrentar a perda e o risco pelo que se sente no fundo da alma. Faça isso, disse ela firme. Se há uma chance de nos encontrarmos de verdade, mesmo que pequena, eu confio em você. Ele sorriu, triste e esperançoso ao mesmo tempo. Fechou os olhos, concentrando toda a energia que havia acumulado por vidas. O ar ao redor deles começou a vibrar, dobrando como se o mundo estivesse prestes a se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Lia sentiu uma força invisível puxando-o para ela. O reflexo do lago começou a se ondular e a luz das estrelas parecia girar ao redor deles, formando o símbolo do sol e da lua. E então, um instante eterno aconteceu. Seus dedos tocaram, finalmente, sem barreiras. O mundo se silenciou. O tempo parecia congelar. E nesse breve momento, todos os medos, todas as perdas e todas as vidas passadas coexistiram em um único sopro de eternidade. Mas Lia sentiu o peso do aviso dele no coração. O destino ainda não havia terminado. Cada segundo de união agora vinha com um custo invisível, pronto para se manifestar. Ela segurou sua mão, olhando profundamente nos olhos dele. Mesmo que doa, mesmo que custe tudo, eu não vou soltar você, sussurrou. Kyle apertou a mão dela com força, sentindo a certeza de que, por mais que o tempo os desafiasse, aquele amor era mais forte que qualquer barreira. Então vamos enfrentar o destino juntos, Lia, até onde ele permitir. E ali, no coração da noite, sob as estrelas que já testemunharam incontáveis vidas, o amor deles finalmente tocou o impossível. Uma promessa silenciosa de que, mesmo separados pelo tempo, estavam destinados a se reconhecer, a se amar e a lutar, juntos, por cada instante que o universo lhes permitisse. O mundo parecia suspenso naquela madrugada. Lia e Kyle estavam frente a frente, mãos entrelaçadas, respirando o mesmo ar que carregava todas as memórias de vidas passadas. O tempo ao redor deles parecia hesitar, esperando que o amor tomasse sua decisão. O preço será alto, disse Kyle, sua voz grave e suave ao mesmo tempo. Mas desta vez podemos escolher juntos. Ela olhou para ele, e por um instante, todas as dores, perdas e reencontros atravessaram seus olhos. Eu já paguei o preço de te perder em todas as vidas. Agora não importa o que custe. Quero você aqui, comigo. Hoje. O universo respondeu com um sussurro de vento frio, carregando folhas e pétalas que dançavam em torno deles. O relógio, que sempre marcava 11:11, disparou sozinho, como se o tempo quisesse mostrar que aquele era o momento exato. Kyle apertou a mão dela, sentindo o peso de cada vida passada. Se eu ficar, parte de nós poderá se apagar. Mas se eu partir, talvez nunca mais nos encontremos. Só há uma maneira de sabermos se podemos vencer o destino: confiar no nosso amor até o fim. Lia respirou fundo, sentindo o coração pulsar com intensidade. Ela percebeu que amar verdadeiramente significava coragem. Coragem de enfrentar a perda, a dor, e mesmo assim, escolher a união. Então fiquemos juntos, mesmo que doa, mesmo que custe tudo. Não importa. Os olhos de Kyle brilharam com lágrimas contidas, mas cheios de esperança. Ele tocou o colar do pescoço dela, e uma luz suave começou a irradiar envolvendo os dois. O mundo ao redor começou a vibrar, ondular, dobrando-se como se o tempo finalmente estivesse rendido ao amor deles. Por um instante eterno, o universo pareceu se curvar,
oferecendo-lhes um espaço fora do alcance da realidade. E então, com um toque, uma promessa e um suspiro compartilhado, tudo se estabilizou. Eles estavam juntos, reais, no presente, completos, sem barreiras invisíveis. "Você conseguiu", sussurrou Lia entre lágrimas de alegria e alívio. "Não fui eu", respondeu Kyle, segurando o rosto dela. "Foi o amor que sempre existiu entre nós. Nós só tivemos coragem de acreditar." O vento se acalmou. O relógio voltou a seu ritmo normal, marcando o tempo do mundo, mas eles não precisavam dele. O tempo agora era deles. Nos dias que se seguiram, Lia e Kale viveram cada instante com intensidade, conscientes de que o amor que atravessa vidas não é apenas eterno, é transformador. Eles aprenderam que o destino pode desafiar, separar e testar, mas que a coragem de amar, mesmo diante do impossível, cria caminhos onde antes não havia nenhum. E em noites silenciosas, quando o céu estava claro e as estrelas brilhavam, Lia sentia a mesma conexão que sentiu desde sempre. Não era apenas memória ou saudade, era presença, força e certeza. O amor deles tinha vencido o tempo, mas mais do que isso, tinha conquistado liberdade, confiança e eternidade. E enquanto caminhavam juntos sob a luz suave da lua, mãos entrelaçadas, colar batendo suavemente contra o peito dela, souberam uma coisa: o amor verdadeiro não se mede em vidas, segundos ou distâncias. Ele se mede na coragem de nunca desistir, na força de continuar mesmo quando o destino ameaça, e na beleza de se reconhecer, novamente e sempre, no coração do outro. O universo parecia sorrir para eles, silencioso e cúmplice, enquanto Lia sussurrava: "Em todas as vidas, e agora nesta também, sempre nós." E ali, finalmente, o ciclo de saudade, reencontros e coragem chegou ao fim. Não com despedida, mas com a plenitude de um amor que atravessou o impossível e encontrou seu lugar no presente, eterno, completo e livre. E aí, pessoal? Depois de toda essa história, queremos saber de vocês. De onde estão nos assistindo agora? Escreve aqui nos comentários a cidade, o país, ou até aquele cantinho especial da sua casa, onde está vivendo essa emoção com a gente. Queremos sentir que nosso amor atravessou o mundo junto com vocês. E se você também já sentiu um amor impossível ou uma história que atravessa vidas, conta pra gente. Vamos ler e nos emocionar juntos.